Vamos ficar por dentro dos principais acontecimentos da novela Força de Mulher no resumo semanal de 9 a 13 de setembro. Força de Mulher está sendo exibida na TV Record de segunda a sexta às 21 horas, 9 horas da noite. A Tice diz a Enver que está sentindo um mau pressentimento, mas não sabe o que é, só está sentindo uma angústia, uma sensação ruim. Enquanto isso, Barra continua desmaiada e a comida que estava preparando pega fogo e começa a se espalhar pela cozinha. A Tice não consegue dormir, se sentindo muito aflita. Barra acorda, levanta com dificuldades e apaga o fogo. Nissan acorda com o cheiro de fumaça e Barra pede para ela abrir a janela. Doruk fica assustado, mas Barra pede para ele ficar tranquilo e manda Nissan e ele ficarem na janela tomando ar. Enver pergunta o que a Tice tem. Ela diz que foi tomar um ar e tentar relaxar um pouco. A fumaça se dissipa do apartamento e Barra fica com os filhos no sofá, pensando no que fazer. No dia seguinte, enquanto Sirin ainda dorme, Barra chega à casa da mãe com os filhos. Enver fica surpreso ao vê-los e diz: Barra! Sirin escuta o pai dizer o nome da irmã. Barra pergunta a Enver se a mãe está. Enver diz que sim e que vai chamar ela. Barra diz que está tudo bem e vai entrando com as crianças. A Tice se aproxima e pergunta por que ela não avisou antes que ia. Barra diz à mãe que foi lhe pedir um favor pessoal. Enver diz que até parece que sabia que eles iam ali, comprou o que eles gostam e vai para a cozinha, pega chá para Barra e suco para os netos. Barra diz à mãe e Enver que querem ir morar ali com eles. Sirin continua em seu quarto, escutando tudo. Barra diz que mesmo que queira não tem mais condições, não consegue, tem um aluguel, a comida, tudo da escola e o seu salário não dá conta. Ela diz que não dá conta de tudo e precisa de ajuda, e então é isso. A Tice diz: e a gente com isso? Enver chama a atenção de a Tice e diz que primeiro eles vão ouvir Barra. Barra diz que está sendo muito difícil cuidar da casa, conseguir cuidar das crianças e trabalhar ao mesmo tempo. Ela diz que pode pagar o aluguel, as despesas de alimentação e também pode cuidar da limpeza e das louças das refeições. Enver olha para a Tice, balançando a cabeça positivamente para ela aceitar. A Tice permanece calada e Barra continua. Ela diz que os filhos podem ficar ali para ela trabalhar mais e que só precisam de um quarto. Ela não se importa de dormir com eles e pergunta o que a mãe e Enver acham. A Tice diz para Doruk e Nissan irem brincar no seu quarto. Enver diz que vai dar licença para elas conversarem e vai para a cozinha. Barra diz à mãe que faz o que ela quiser. A Tice diz que não dá, que ali não cabe todo mundo. Enver diz: e onde guarda as coisas? A Tice diz que lá é apertado. Barra diz que não tem problema, ela não vai ligar e as crianças também não. A Tice diz: acha que eu vou concordar com isso? De quanto precisa? Eu te dou dinheiro. Barra diz que não é só questão do aluguel. A Tice diz para ela aceitar o dinheiro que lhe der, porque é a única coisa que pode fazer. A Tice diz: tá resolvido, tchau, e se levanta. Barra continua sentada e diz que vai ficar, que não vai embora. A Tice diz: como que não vai embora? Barra diz que vai morar ali com eles. A Tice pergunta se ela não tem mais vergonha. Barra olha bem para ela, balança a cabeça negativamente e volta a dizer que vai ficar. A Tice diz que não dá nem para acreditar e pergunta onde está a dignidade dela. Nesse momento, Enver volta para a sala e tenta tranquilizar os ânimos. Ele diz para Barra chamar as crianças para comerem alguma coisa. Barra diz que também vai comer. A Tice se irrita e diz: você também vai comer? Há poucos dias atrás você me tratou bem diferente e agora toda essa mudança. Você está de brincadeira comigo? A Tice diz que quer saber por que ela quer morar naquela casa. Enver diz que eles são a família dela. Barra diz que sim, que é por isso que quer morar ali. A Tice diz: então tá, quer dizer que agora você me vê como sua mãe? Barra diz que sim, que a vê, que a considera sua mãe de verdade. A Tice diz que ela ainda está mentindo. A Tice diz a Enver que Barra pode falar que ela é sua mãe, mas está agindo de um jeito estranho, como se tivesse um plano. Enver diz para a Tice não fazer isso, que lhe disse que estava com um mau pressentimento todo esse tempo, elas têm que conversarem direito. Enver diz para a Tice e Barra olharem uma para a outra e falarem o que precisam.
Bahá está a ponto de falar o real motivo por querer morar na casa da mãe, mas nesse momento Sirim sai do quarto e diz: eles podem morar com a gente. Surpresa, Atice diz: o quê? Sirim diz que pode viver com a sua irmã e os seus sobrinhos. As crianças não têm pai e deve ser difícil para os dois. Enver fica olhando desconfiado para Sirim e ela continua: não estão vendo que ela está desesperada? A gente devia deixar eles virem morar aqui. Eu sei que a nossa mãe vai concordar também. Atice fica olhando incrédula para ela. Depois olha para Bahá e diz: não vou morar aqui para sempre, não é? Bahá diz que não. Atice diz que então vai pedir um favor e fala que não quer que ela leve nada do seu marido para aquela casa. Bahá pergunta se nenhuma fotografia. Atice diz que isso mesmo. Bahá diz que tá bom, que aceita. Ao ficar sós com Enver e Sirim, Atice diz que eles podiam ter conversado antes de resolver, porque isso é importante e não precisava decidir já na hora. Enver diz que Bahá queria morar com eles porque não consegue cuidar das crianças e pergunta se ela teria coragem de deixar a filha e os netos na rua. Atice diz que ofereceu dinheiro e Bahá não quis aceitar sua ajuda e pergunta se ele acha isso normal. Atice pergunta se Enver não se perguntou nenhuma vez porque Bahá, sendo uma pessoa tão orgulhosa, está querendo morar ali com eles e que acha muito estranho. Atice diz que acha que Bahá achou alguma coisa no telefone e se ela viu alguma coisa que compromete a Sirim, ela pode ter procurado eles só para se vingar. Enver diz que Bahá não viu nada e se tivesse achado alguma coisa comprometedora, teria lhe falado diretamente. Atice continua desconfiada e Sirim diz que a mãe não precisa pensar o pior da Bahá. Enver diz a Atice que a Sirim acredita na Bahá e pergunta como ela pode planejar alguma coisa diferente. Ele diz para Atice pensar na filha e nos netos ali com eles, enchendo a casa de alegria e que sabe que ela vai gostar no final. Atice diz: a Bahá falou até que ela me ama. Sozinhas, Atice diz a Sirim que não acredita nisso. Pergunta por que ela foi falar para eles ficarem e que não sabe o que está acontecendo com ela. Sirim diz que a mãe tem razão, que não tinha pensado na questão do telefone, mas a Bahá estava tão desesperada que ela só quis ajudar. Sentiu muita dó dela. Atice diz que ela tem um bom coração. Sirim diz que agora pensando melhor, ficou bem preocupada e se a Bahá quiser se vingar dela. Sirim diz que não dá para entender, que a Bahá sempre se virou sozinha, não faz sentido e ela ficou perdida. Atice diz para deixarem isso para lá. Nissan e Doruk dizem à mãe que ficaram felizes por morar na casa da avó. Irritada, Atice discute com Enver por não querer desocupar o quartinho para Bahá. Enver diz que ela não ajuda, só coloca empecilho. Sirim diz que os pais podem usar o quarto dela para guardarem tudo o que quiserem lá. Para eles não esquentarem, que ela vai fazer isso e vai para o quartinho pegar as coisas. Atice manda ela esperar, diz que tudo ali é seu, ninguém vai mexer em nada. Fecha a porta e vai para o seu quarto. Sirim diz para o pai não se preocupar com a mãe e promete que vai convencê-la. Enver se afasta sem dizer nada. Sirim vai atrás dele e diz que ele não pode ficar irritado com ela para sempre. Ela diz que está querendo ajudar, ele está vendo, ela já convenceu a mãe para eles morarem ali. Mas ele tem que lhe dar uma nova chance, por favor. Enver diz que não confia nela e pergunta se ela imagina como é sentir que não pode confiar em uma pessoa que ama. Enver diz que a partir de agora não bota mais fé nessa família, que só se sente amargurado, não consegue ser mais a mesma pessoa, se tornou um homem triste e estressado e pede para ela deixá-lo sozinho. Nissan pergunta à mãe se eles nunca mais vão ver o Arif. Bahá diz que eles ainda podem se ver, mas agora vai ser como visita. Doruk pergunta se aceita também, se não vão mais ver ela. Bahá diz que sim, que eles podem visitá-la. Doruk e Nissan não gostam da ideia de não verem Arif e Seida todos os dias. Nissan conta para Arif que vão se mudar, que vão morar na casa da avó. Arif fica surpreso. Arif pergunta por que Bahá tomou a decisão de ir embora. Bahá diz que é necessário, que está um pouco doente, tem anemia, o tratamento é complicado e, segundo o médico, ela não pode cuidar de tudo sozinha. Vai precisar de ajuda constante e então ela vai morar com a mãe. Arif diz que achou que elas não se falassem. Bahá diz que se falam, mas a mãe nunca amou e só vai morar com ela porque não tem alternativa.
Arif fica triste e pergunta o que ela vai fazer com as suas coisas, se vai levar para casa da mãe. Bahá diz que vão levar só o essencial, e aí Elisa aceitou guardar algumas coisas no porão da casa dela. Arif diz que eles três poderiam ficar com ele. Bahá diz que não, que nunca pediria isso, e além disso, ela não sabe quanto tempo vai demorar para se recuperar. Seida está triste e Bersam pergunta se ela está assim pelo Hikmet. Seida diz que elas perderam todo o dinheiro e pergunta como que vai sobreviver, porque o que o Suf lhe dá não dá para nada. Seida diz, como que eu vou mandar dinheiro para minha mãe? E quanto à educação do meu filho, hein? Ele já está crescendo, você não entende? Arif diz a Bahá que na noite em que ela chegou, ela saiu daquele carro e olhou ao seu redor. Ele ainda lembra do olhar dela naquele dia, cheio de medo, e ele disse para si mesmo, coitada dessa mulher, não vai sobreviver. Bahá diz que nunca imaginou que ficaria triste por ir embora daquele bairro, que ficou com tanto medo quando chegou e pensou, o que os meus filhos estão fazendo aqui? Ela diz, os humanos têm medo do desconhecido, de tudo que é diferente deles, dos imigrantes, das prostitutas, dos travestis, do dono de uma cafeteria com um olhar malvado. Arif sorri com o que ela disse. Bahá diz que no final percebeu que estava assustada por causa dos seus preconceitos e que no final aquele homem com um olhar tão malvado não era nem um pouco mau. E ela sempre vai ser grata, para sempre. Arif diz que não pensou que iria ficar tão abalado quando ela fosse embora dali. Nissan e Doruk saem da cafeteria e a abraçam e beijam Arif. Depois, Bahá e as crianças vão se despedir de Seida. Ela diz que eles vão se mudar amanhã. Bersam está lá dentro e vibra de felicidade ao saber que Bahá vai se mudar. Seida pergunta para onde eles vão, se estão fugindo de alguém. Bahá diz que vão para sua mãe. Seida diz que só espera que fique tudo bem. Doruk pergunta por que Seida estava chorando. Seida diz, você lembra do meu namorado? Então, ele arrumou outro e me deixou. Aquele homem careca. Doruk fica feliz quando Seida diz que Hikmet não vai voltar. Seida diz, ficou feliz? Agora você pode casar comigo, é? Doruk diz que quando crescer. Seida diz que ele também vai abandoná-la. Doruk diz que vai como criança e vai voltar como adulto. Ele a abraça e diz que vão voltar. Seida diz que se eles precisarem de alguma ajuda, que batam na porta e avisem. Nissan diz que o Arif vai ajudá-los, ela não precisa se preocupar. Bersam não gosta nada disso. Bahá diz para Seida avisar se precisar de alguma coisa, que se cuide, e eles se abraçam. Bersam fica só observando. Bahá arruma a mudança e coloca o retrato de Sarp em uma das caixas que vai para a casa de Elis. E ele chega e pergunta se ela também vai mandar foto. Bahá diz que sim, que pelo menos desse jeito não vai lembrar toda hora que o seu casamento foi uma mentira, e tudo graças à mãe dela. E Elis aconselha Bahá a olhar as datas das mensagens que viu no celular de Sarp para descobrir o que aconteceu, porque pelo menos assim vai descobrir qual parte do seu casamento foi uma mentira e não vai sofrer tanto com tanta coisa. Bahá diz que nunca mais quer pensar em tudo que aconteceu, a única coisa que quer é esquecer de tudo. No dia seguinte, no hospital, Bahá conta para Jali que vai morar na casa da mãe. Jali diz que fica feliz por ela, que logo ela vai melhorar. Sinan pergunta a Bahá se a mãe dela sabe sobre a sua doença. Bahá diz que não, que duvida que a mãe se preocupe com ela e que não queria que ela achasse que vai ter que cuidar dela. Bahá diz que disse outra coisa, que está com problemas financeiros, que não conseguia cuidar dos filhos e precisa de ajuda. Sinan sai e Jali diz a Bahá que aposta que a Sirin vai ficar muito incomodada, mas que ela só ignore, porque o que importa agora é a sua saúde e os seus filhos. Bahá pergunta por que Jali não gosta muito da Sirin. Jali diz, eu não só não gosto muito, eu não gosto nada. Atice manda Sirin ficar longe da Bahá, só falar o que for necessário e diz que não quer que ela se aproxime dela. Atice diz, você é ingênua, não fala com ela. Sirin diz, você que manda, minha sultana, eu não vou falar com ela. Bahá passa maquiagem no braço e também no rosto, para não perceberem o seu estado. Arif leva Bahá e os filhos para a casa de Atice. Atice se recusa a esperar Bahá e os netos para jantar. Enver não gosta e diz a ela e Sirin, então boa janta para vocês, eu vou esperar a minha filha para jantar.
Irritada, Sirim pergunta o que ela é e diz que também é filha dele. Nesse momento, a campainha toca. Sirim diz que vai abrir. Arif deixa algumas caixas na porta e volta para o carro. Sirim recebe Bahá e as crianças bem e dá as boas-vindas. Enver vai ajudar e pergunta se eles levaram só aquilo. Bahá diz que ainda falta uma caixa que o Arif vai trazer. Sirim fica surpresa ao saber que Arif está ali e se esconde atrás da porta. Enver conversa com Arif e Nissan estranha o jeito que Sirim age ao permanecer escondida. Enver insiste para que Arif fique para jantar e Sirim fica apavorada. Nissan continua observando a reação dela. Arif aceita ficar, mas diz que vai estacionar o carro primeiro. Sirim aproveita e diz que vai para o quarto, porque esqueceu de fazer uma coisa. Atice dá as boas-vindas a Bahá e aos netos e os chamam para jantar. No quarto, Sirim diz, eu tô frita, dessa vez eu tô realmente ferrada, o que eu faço? E agora? Eu não tenho saída. O que ele veio fazer aqui? Por que veio? Por quê? Atice entra no quarto de Sirim reclamando por Enver ter convidado Arif para jantar, pois ela nem sabe se a comida vai ser suficiente. De repente, ela pergunta se aquele homem é o namorado da Bahá, de quem Sirim havia falado. Sirim confirma que sim. Pergunta se a mãe não percebeu que a Bahá está toda maquiada e diz que deve ser por causa dele. Atice diz, não é possível, era o que faltava. Quando vem aqui ela sempre chora e lamenta pelo ex-marido sem parar. E agora traz esse pra cá? Não achei que ela faria isso, ainda mais na frente das crianças. Sirim diz pra mãe inventar alguma coisa, porque ela não quer jantar perto deles. Atice diz, você perdeu o apetite, né? Tudo bem, filha, se precisar de alguma coisa me avisa, tá bom? Atice sai e Enver entra. Ele disse que achou que ela mudaria, mas desde o começo já percebeu que ela não ia mudar, que mentiu de novo e pergunta o que pretende agora. Enver diz, eles são sua família, você tá entendendo? Nem pense em se aproximar de mim de novo para falar que quer mudar e ser melhor. Você machuca todos com as suas mentiras, você não enxerga? Enver sai e Sirim fica furiosa chorando. Bahá, os filhos, Arif, Atice e Enver começam a jantar. De repente, Sirim sai do quarto dizendo, eu disse que eu não queria, mas eu tô morrendo de fome. Desculpa não ter te dado as boas-vindas, irmã. Eu sou uma grosseira. E fala com carinho também com os sobrinhos. Arif fica surpreso ao ver Sirim, a moça que ele conheceu com o nome de Melek. Sirim age naturalmente. Ela olha para Arif e diz, ah, tudo bem, seja bem-vindo. Eu sou a irmã da Bahá, Sirim. Arif se lembra do dia em que a conheceu. Acha muito estranho a atitude dela, mas não diz nada. Enver diz que Arif alugava o apartamento para Bahá e ajudou eles a fazerem toda a mudança. Sirim diz, é mesmo? Que gentil. Arif fica olhando para ela, muito desconfortável com a situação. Seida diz a Yusuf que aguentou as surras do Hikmet porque tem um filho de 6 anos e ele está muito doente. Precisa demais dela. Ela diz que o filho está com a mãe, que ele faz aulas especiais muito caras e era ela quem pagava por tudo. O Hikmet lhe dava todo o dinheiro e ela mandava tudo para sua família. Yusuf diz que ela nunca lhe falou da sua família. Seida diz que a mãe não quer nem que ela se aproxime e fala que ela é uma vagabunda. Seida diz que a mãe fala que o pai morreu por causa dela, mas por sorte ainda aceitou cuidar do seu filho. Yusuf pergunta se ela não sente falta do filho. Seida diz que não, que ele nem se lembra mais dela e ela também não lembra da cara dele. Arif se despede de Doruk, Nissan e Bahá e vai embora da casa de Atice sem falar nada sobre Sirim. Doruk fica muito triste ao ver que o quarto onde vão dormir ainda está cheio de coisas, não foi desocupado para eles. Enver fica desolado. Doruk diz à mãe que não quer dormir naquele quarto. E Nissan também fica muito triste ao ver como tudo está. Bahá diz para os filhos irem brincar com o vovô Enver enquanto ela arruma tudo. Atice manda Enver ajudar Bahá a arrumar as coisas. Bahá diz para Enver não se preocupar, que vai organizar tudo sozinha. Enver diz que não está nada confortável com aquela situação. Bahá diz para ele não falar isso, que já lhes deu um quarto num momento de crise e não interessa se ele é bonito, se é feio, se é grande ou pequeno. O que importa é que eles têm onde dormir. Nissan e Doruk brincam, falando bem baixinho, com medo de incomodarem a avó, dela ficar brava.
Enver diz que eles podem falar normal, que não precisam cochichar, porque é bom escutar a voz deles naquela casa e a avó não vai se importar. Atice passa por eles com a cara fechada e não diz nada. Bahá diz aos filhos que eles podem falar sem sussurrar, que só falou para eles se comportarem, porque os avós já são velhinhos e eles não querem incomodá-los. Duruk diz: mentira, o meu vovô Enver não é velhinho. Enver fica todo feliz com o que escuta Duruk dizer. Bahá volta para o quarto e começa a arrumá-lo. Enquanto isso, Duruk e Nissan esperam na sala, junto com Enver, Atice e Sirin. Bahá termina e vai chamar os filhos. Ela coloca o celular de Sarp em cima da mesinha de centro para pegar Duruk, que está dormindo. Sirin fica de olho nele. Bahá e Enver entram no quarto com as crianças. Atice fica os observando da porta. Nissan e Duruk gostam do jeito que a mãe deixou o quarto. Enver volta para a sala, vê Sirin e Atice muito sérias e pergunta o que elas têm. Atice mostra o telefone para Enver e diz: ela trouxe isso e colocou bem na nossa frente. É o celular do Sarp. Ela já sabe que o celular saiu aqui de casa. Foi intencional. Eu te falei, ela tá tramando alguma. Sirin diz que a mãe tá certa, que a Bahá esqueceu o celular e acabou de chegar ali. E pergunta se o pai acha que é normal. Duruk pergunta se a mãe não levou o papai. Bahá diz que é claro que levou. Pega o computador e mostra a foto do Sarp para eles. Bahá se lembra de que esqueceu o celular e vai pegá-lo. Atice pergunta se ela trocou de celular. Bahá diz que não, que é do Sarp. Atice pergunta se não fizeram um acordo dela não levar nada do Sarp para lá. Bahá diz que a mãe não vai mais ver ele e entra no quarto. Enver diz que talvez Bahá não deixou o celular na mesa de propósito, que talvez ela esqueceu. Atice diz que ele sempre faz isso, é otimista demais. Enver diz que o otimismo sempre provém das boas ações e eles devem sempre ser otimistas. Sirin diz à mãe que acha que o pai está certo, que talvez seja só uma coincidência e além disso, se a Bahá descobrisse que foi eles quem mandou o celular para lá, o que ela pode fazer? Atice diz que é isso que ela acha mais estranho. Enver vai se deitar e Sirin diz: eu te disse, mãe, tudo isso é muito estranho. Por que ela deixou aquele celular na mesa? Deve estar planejando alguma coisa. Atice diz que Sirin fez a coisa certa, que o pai dela está muito irritado, então elas devem tentar não falar mal da Bahá, porque senão podem piorar as coisas. Arif chega em casa e se recorda de Nissan, Duruk e Bahá no apartamento. Bahá vai tomar água e Sirin chega à procura dos seus chocolates. Elas conversam um pouco. Atice se aproxima e Sirin vai se deitar. Atice diz a Bahá que não quer que ela chegue perto da Sirin, que só se falem se for necessário. Ela sai e Bahá aproveita para tomar os seus remédios. Em seguida, veremos Sarp de volta à história, pois ele não está morto como muitos pensavam. Sarp acorda em uma casa luxuosa, ao lado de uma mulher, se levanta e fica em uma varanda observando a paisagem. Nissan diz à mãe que teve um pesadelo. Ela diz que viu o pai, que ele estava vivo. Bahá diz que está tudo bem e pede para ela voltar a dormir. No dia seguinte, ela sai cedo para levar os filhos para a escola e ir trabalhar. Jale liga para Elis, diz que Bahá deu o telefone dela para o caso de uma urgência e pede para ela ir até o hospital, pois precisa falar com ela. Enver e Atice discutem. Ele diz que aquelas pobres crianças têm medo dela e que ela os mande ir embora dali. Atice diz: quer saber quando eu as mandarei ir embora daqui? Quando essas discussões acontecessem todos os dias e não vivêssemos em paz. Olha só o que você faz, presta atenção. Eu vou ser avó do jeito que eu quiser e você vai ser avô do jeito que você quiser. Tudo bem? Sirin adora ver a discussão entre os pais. Enver diz a Atice que está tudo bem e pede desculpas. Jale agradece Elis por ter ido falar com ela. Diz que não é nada sério, mas que gostaria de que ela guardasse o segredo. E Elis se compromete a guardar. Jale diz que precisará de toda a ajuda durante o tratamento da Bahá e explica que pelo bem dela e das crianças, apesar de ser muito difícil, ela precisa morar na casa da mãe. Jale diz que Bahá também precisa contar para a família sobre a sua doença. Eles precisam saber o quanto antes, porque provavelmente vão precisar de um transplante de medula de algum deles, muito em breve, não podem esperar mais.
Já lhe disse que, por último, a Barra não pode se estressar e muito menos passar nervoso, porque é perigoso. E Elis diz que fará tudo o que puder. Sirin entra no quarto de Barra e fica observando os desenhos de Nissan na parede. Enver se aproxima, diz que o nome é amor e pergunta se ela não acha que amar é a coisa mais linda do mundo. Enver diz: amor não tem mais nada. Um coração sem amor não pode amar. Só eles mesmos podem sair dessa pena. Enfurecida, Sirin grita: acha que eu vivo sem amor? Eu amo você e amo a minha mãe também. Enver sai e ela continua: e amo Sarp, você não sabe como eu amo. E Elis vai buscar as coisas de Barra no apartamento. E Arif aproveita para falar com ela sobre algo que está o preocupando. Ele diz que a irmã da Barra passou por ali recentemente, fingiu-se uma cliente e disse que queria um quarto para abrir um ateliê. Surpresa, e Elis diz: não acredito. E pergunta se ela não disse que era a irmã da Barra. Arif diz que não e que ela disse que se chamava Melek. E Elis pergunta se é sério. Arif confirma que sim, diz que salvou o número dela e mostra para Elis. E Elis diz que Sirin ficou louca e pergunta como Arif descobriu que ela era irmã da Barra. Arif diz que levou Barra para a casa dos pais no dia da mudança, que então Sirin apareceu e apertou a sua mão como se não o conhecesse. E ele não disse nada porque ela o pegou de surpresa, que ela foi muito cara de pau. Arif pergunta o que faz, se Elis acha que ele deve ligar para Barra e contar que a irmã dela foi ali. E Elis diz que não, porque a doutora falou para Barra não sair de casa e que ela também não pode passar nervoso. E Elis diz que eles contam depois do tratamento dela, porque é melhor não fazer ela passar por mais dor e sofrimento nesse momento. E Elis diz que Sirin já sabe que ele a conhece e vai se comportar. Arif diz: vai saber, eu não consigo imaginar o que essa menina pode fazer. E Elis pede para Arif lhe dar o número do celular de Sirin, porque pode ser útil. Atice chega em casa, encontra a porta do quarto de Barra aberta e entra. Ela pega uma roupa de Doruk e fica sentindo o cheiro dele. Doruk diz à mãe que sonhou com o papai à noite, que ele tinha um carro enorme, o colocou lá dentro e lhe deu um beijão e um abração. Barra fica pensativa, diz que o filho teve um sonho muito bonito e se recorda de um sonho que teve com Sarp também. Barra disse que estava brava com ele porque ele morreu e porque amava outra pessoa. Sarp disse que nada do que ela disse era verdade, que as coisas não eram como ela pensava. À noite, Barra pergunta se os filhos gostaram da sua nova casa. Nissan diz que sim, mas Doruk diz que não gostou, porque agora tem que sussurrar o tempo todo. Barra diz que já disse que ele não tem que sussurrar, que eles não têm mais que fazer isso. Nissan e Doruk dormem e Enver chama Barra para ir ver um programa com eles. Atice e Sirin não gostam, mas não dizem nada. Enver oferece chá, bolo e fruta para Barra, mas ela não quer nada e o agradece. Atice se irrita e diz: Enver, você está fazendo muita pergunta. Ela pode pegar o que quiser aqui, não perturba. Barra então pega uma fruta. Enver recebe a ligação de um amigo. Diz que é óbvio que se lembra de que falaram sobre isso e para ele falar para o filho ligar para Sirin e perguntar para ela. Enver diz que é melhor a amiga anotar o número do celular da Sirin e pergunta se ele tem um papel e caneta para anotar. Atice e Sirin ficam apavoradas. Enver começa a falar o número do celular de Sirin. Nesse instante, Atice o chama e o olha fixamente. Enver entende o olhar dela. Pede para o amigo esperar um pouco e diz que vai para a oficina porque a Atice não deixa ninguém falar enquanto está vendo um programa ali. Barra não percebe nada. Atice vai para a cozinha. Sirin diz: dá licença, irmã, e vai atrás da mãe. Atice pergunta se Sirin viu o que aconteceu e pergunta por que ela não trocou de número. Atice diz que se ela não trocar, tem certeza de que a Barra ainda vai pegá-la. Sirin diz que tá bom, que vai trocar de número. Atice continua: ah, o Enver, ele só me irrita. Ele estava quase falando o seu telefone na frente da Barra. Enver volta para a sala e diz a Barra que o filho de um amigo está com vontade de entrar na faculdade de artes, mas quer falar com a Sirin antes de fazer isso. Barra vai para o quarto, se lembra do que Elis lhe disse sobre olhar a data das mensagens no celular de Sarp
e resolve dar uma olhada. Ela fica chocada ao ver a data 20 de outubro de 2013 em uma das mensagens. Ela sorri, pega o seu celular e sai do quarto. Amber, Atícia e Sirin ficam olhando para ela. Bahá diz que só vai respirar um ar fresco e vai para o jardim. Ela liga para Elise e diz: Elise, o Sarp está vivo. O Sarp está vivo, Elise. Ele está vivo. No dia seguinte, Elise vai visitar Bahá. Atícia diz que Bahá foi passear no parque com os filhos, mas ela pode ficar esperando. Atícia diz para Elise ficar à vontade, que ela vai continuar limpando a casa. Sirin sai do quarto e Atícia diz que aquela moça é uma amiga da Bahá. Sirin diz: não acredito, seja bem-vinda. E pergunta como Elise conheceu a sua irmã. E Elise diz que foi no trabalho, mas que casou e não trabalha mais lá. Sirin diz que queria que a Bahá se casasse, porque ela também merece ser feliz. E Elise diz que isso é verdade, mas a Bahá ainda é apaixonada pelo marido. Ela não consegue esquecê-lo, e quando você ama alguém desse jeito, ninguém vai conseguir substituir essa pessoa. Sirin diz: eu não concordo tanto com essa ideia, sabe? Eu acho que tem um jeito sim. Não acha, mãe? E Elise olha estranho para ela. E Sirin pergunta se ela conhece o homem que levou Bahá para sua casa, o senhor Arif. Sirin diz: sim, eu tenho certeza que você conhece. E Elise diz: bom, tem muito homem atrás dela. Ela é muito bonita, ela é especial e única, não acham? Mas ela não dá bola para ninguém, ainda ama o marido. Sirin dá um sorrisinho sem graça e diz: ela ainda ama. Bahá chega com os filhos. Sirin diz: adivinha quem chegou? Ô irmã, você tem uma visita. Doruk e Nissan falam baixinho com Elise e ela pergunta por que eles estão sussurrando. Doruk diz: é para nossa vovó não ficar brava. Da cozinha, Atícia grita: não fala isso, meu amor, as pessoas vão pensar que eu sou um ogro se ficar falando isso. E Elise pergunta a Bahá se eles já se acomodaram na sua casa nova. Bahá diz que sim, que tá tudo certo. Sirin diz: é claro que se acomodaram, por que não iriam? Aqui tudo é de graça, tem comida pronta, a casa é quente, aqui tem todo o conforto. E Elise diz que a casa da sua mãe é assim. Bahá chama Elise para irem conversar no jardim. Nissan e Doruk ficam parados na sala e Sirin diz: ah, irmã, esqueceu de uma coisa. E Elise olha com raiva para ela. Bahá pede para os filhos irem brincar no quarto. Doruk responde a mãe sussurrando. Bahá diz que eles não precisam sussurrar assim, que a vovó já falou para eles e pergunta para a mãe se não é. Atícia diz que é claro que eles não precisam sussurrar assim. Bahá manda os filhos darem um beijinho na vovó e eles a obedecem. Na verdade, Doruk a enchem de beijos. Sirin fica irada com o que vê. Bahá sai com Elise para o jardim e Nissan e Doruk ficam no quarto. Sirin fuzila a mãe com o olhar. Atícia diz: fazer o quê na frente dessa mulher? Antipática, Sirin dá os parabéns à mãe. Diz que agora eles vão gritar na casa delas e ela não vai permitir. E Elise diz a Bahá que a irmã dela é muito estranha. É igualzinho ao que ela falou. Bahá diz a Elise que as mensagens que achou no celular do Sarp só foram enviadas depois do acidente. Ela diz que está ficando louca e precisa saber se o Sarp está bem, onde ele está morando, onde está dormindo. E Elise diz que seria melhor ela não pensar tanto nisso, pelo menos até terminar o tratamento, e pede para ela não ficar brava. Bahá pergunta se a amiga está louca, diz que sabe que o Sarp está vivo e não sabe por que ela está lhe falando isso. Bahá diz que o Sarp está vivo e vai atrás dele, vai encontrá-lo. E Elise sugere que encontrem essa mulher, porque se ela recebeu as mensagens depois do Sarp ter morrido, ela deve saber onde ele está. Bahá diz: talvez ele ainda esteja com essa mulher, né? Mas isso não me machuca mais. Eu só quero encontrar ele. Eu só quero encontrar o Sarp para saber se ele está bem, como vão as coisas. Só isso. E Elise pede para Bahá lhe dar o número da mulher, porque ela conhece uma pessoa que pode ajudar a encontrar o Sarp. Bahá entrega seu celular para Elise e fala para ela dar uma olhada enquanto vai preparar um pouco de café. E Elise começa a salvar o número no seu celular. Se lembra do que Arif lhe disse sobre Sirin e fica pasma ao constatar que o número da mulher, na verdade, é de Sirin. Sirin está na cozinha com Bahá, tomando água, quando o seu celular começa a tocar. Sirin vê o nome Bahá e olha para a irmã amedrontada. E Elise vai se aproximando
e fica encarando Sirim com o celular na mão. Sirim fica sem reação, completamente apavorada. E Elis deixa o celular de Sirim chamar várias vezes e furiosa vai em direção a ela. Nesse instante, Bahá vê a amiga e diz: "Ah, Elis, você entrou? O café já ficou pronto." Sirim fica olhando para Elis muito assustada e sai apressada da cozinha sem dizer nenhuma palavra. E Elis diz a Bahá que vai no banheiro e já volta. Ela alcança Sirim e manda ela esperar. Atice vai para a sala nesse momento. E Elis então só encara Sirim e pergunta onde é o banheiro. Sirim não consegue responder, apenas aponta para ela onde fica o banheiro e vai para o quarto. No banheiro, Elis diz: "Não, isso não pode ser possível. Você deve ter se confundido, Elis." "Sim, mas agora não é hora de perder a cabeça. Se recomponha, fica tranquila." "Como eu vou ficar tranquila? Como?" Elis volta a ligar para Sirim. Sirim treme de medo quando o celular começa a chamar, mas atende a ligação. E Elis diz: "Que tipo de demônio é você? Você é um monstro nojento, menina. Como pôde fazer isso? O que você quer dessas pessoas? Por que tinha que fazer isso?" Sirim diz: "Você não sabe de nada." E Elis diz que sabe de tudo, principalmente que ela é uma louca varrida, mas promete que todo mundo vai ficar sabendo disso. E Elis jura que vai humilhá-la na frente de todo mundo, que todo mundo vai ficar sabendo que ela é uma louca psicopata, e desliga o telefone. E Elis sai do banheiro e Sirim do seu quarto. Ela se aproxima de Elis e a encara, como se estivesse implorando para ela não dizer nada. Elis vai para a cozinha, chamando por Bahá. Bahá estranha a cara da amiga e pergunta se está tudo bem. E Elis diz que precisava falar uma coisa para ela. Bahá pergunta o que foi. Sirim fica na sala em pânico. E logo volta para o quarto e se tranca. Bahá fecha a porta da cozinha e pergunta se a mãe ou a Sirim fizeram alguma coisa com ela. E Elis diz que não foi isso. Descontrolada, a Sirim diz: "Ferrou. Eu tô ferrada. Dessa vez eu tô completamente ferrada. Ferrou, o que eu vou fazer? Eu tô ferrada, o que eu faço?" E Elis diz a Bahá que aconteceu uma coisa muito estranha, que ela lhe deu o celular para salvar o nome daquela mulher e então ela... Infelizmente, Elis é interrompida por Nissan e Doruk que vão atrás da mãe. Nissan diz à mãe que o irmão tá fazendo barulho e ela acha melhor irem brincar no quintal para a avó não ficar brava. Doruk diz à mãe que quer voltar para casa deles. Bahá diz que eles terão que ficar ali por um tempo. Depois eles voltarão para casa e lá vai ser como era antes. Ele vai poder fazer barulho, mas enquanto isso ele tem que ficar mais tranquilo e ajudá-la com isso. Bahá pede para os filhos irem brincar na oficina do vovô Enver, porque está muito frio no quintal. Ao ficar sozinha novamente com Elis, Bahá diz que mesmo com a doença não teria ido para a casa da mãe se não fosse pelas crianças, mas eles lhe dão força para tudo. Bahá pergunta o que a amiga estava falando sobre o banheiro, o celular. Elis se lembra do que já lhe disse sobre a doença de Bahá e não tem coragem de revelar a verdade sobre Sirim. Ela inventa uma mentira para a amiga, dizendo que falou com a mãe enquanto estava no banheiro e ela disse que a sua pressão subiu. Eufórica, Bahá fala novamente sobre o Sarp estar vivo. Ele diz que não tem como, porque se ele tivesse vivo já teria voltado. Bahá disse: "E se ele não conseguir? E se ele quiser voltar para casa, mas não estiver conseguindo? Como é que eu vou saber? Na verdade, eu não faço ideia. Talvez ele ainda esteja junto com essa mulher aí. Eu não sei qual é a situação e não vou ficar tranquila até descobrir." E ele diz para ela não se preocupar tanto com isso agora, porque a sua saúde e a sua vida são mais importantes que tudo. Bahá diz que tá bom, mas pede para Elis ligar para o seu amigo e perguntar se ele consegue descobrir alguma coisa sobre essa mulher. E ele diz que vai embora, mas pergunta a Atice onde a Sirim está, porque quer se despedir dela. A Atice começa a gritar pela filha. Sirim chora e pergunta o que eles querem. Ela tenta se recompor e sai perguntando o que foi. E Elis diz que está indo embora e só queria se despedir dela. Sirim vai se aproximando de Elis e diz: "Ah, é isso? Tá bom, tchau, tchau." Elis segura o braço dela, aperta bem forte, beija o seu rosto e diz: "Nós não podemos conversar. Espero que da próxima vez tenhamos uma boa conversa." Completamente sem graça, Sirim diz: "Tomara." E Elis sai, e Sirim observa a marca das unhas dela em seu braço. Enver vai chegando e vê Elis chorando dentro do carro.
Doruk diz a Enver que a tia Elis foi visitá-los. Bahar diz que é uma amiga sua, mas ela teve que ir embora correndo porque a mãe dela passou mal. Enver diz que agora entendeu porque ela estava chorando no carro, que ela estava chorando muito e deve ser bem grave. Bahar fica surpresa ao saber que Elis estava chorando. Bersan diz a Seida que se livrou da Bahar, que a mulherzinha foi embora do prédio por conta própria. Ela pediu e os seus pedidos foram atendidos. A Bahar vazou. Debochada, a Seida diz que como isso acabou, com Arif levando a Bahar para a casa da mãe dela no carro dele. Ele carregou todas as coisas dela. A Bahar não mexeu nem um dedo. As crianças sempre estão no pé dele, dão beijinhos, abraços e tudo mais o tempo inteiro. Seida diz que Bersan tem que abrir mão do Arif, que ele pode ser só seu amante, que foi um amor de juventude e já acabou. Bersan fica furiosa, manda Seida parar de falar que o Arif não quer ela e vai embora. Doruk diz à mãe que está com saudade da Seida. Nissan diz que também, mas está com mais do Arif e pergunta de quem a mãe sente mais falta, se do Arif ou da vizinha. Bahar diz que não sabe. Doruk diz que acha que deve ser mais do Arif. E nesse momento, Arif liga para ela. Nissan e Doruk ficam eufóricos com a ligação de Arif e falam um pouquinho com ele. Depois, Arif diz a Bahar que ligou para saber como eles estão. Bahar diz que estão bem, que as crianças estavam falando que estavam com mais saudade dele do que da Seida e ficaram muito felizes quando ele ligou. Seida pergunta a Arif se ele tem notícias da Bahar. Arif diz que acabou de falar com ela e conta que ela está lutando pela vida. Seida fica surpresa, pergunta se a doença da Bahar é tão delicada assim e diz que ela não lhe disse isso. Bahar pergunta a Elis se o amigo dela conseguiu a informação que ela pediu. E Elis diz que seu amigo não tem mais aqueles contatos, não consegue mais a informação. Bahar diz que está tudo bem, porque elas vão dar um jeito. Bahar está preparando o jantar. Atis pergunta quem foi que deu permissão para ela cozinhar. Bahar diz que o Enver disse que ela podia. De repente, começa a passar mal e desmaia. Atis fica apavorada e vai socorrer a filha. Enver pergunta o que aconteceu. Atis diz que Bahar caiu do nada, só desmaiou e chama por ela. Bahar acorda, diz que está bem e pergunta o que aconteceu. Sirin se aproxima perguntando o que aconteceu. Enver diz que a irmã dela desmaiou e manda ela ir para a oficina ficar com as crianças, pois não quer que eles vejam a mãe deles assim. Atis ampara a Bahar em seus braços e diz: "Tudo bem, filha? Você consegue andar?" Bahar diz que está bem e Atis ajuda ela com muito cuidado a ir para o quarto. Sirin fica morrendo de raiva ao ver como a mãe trata a Bahar. Nissan e Doruk estão desenhando. Nissan desenha a mãe, os avós, Sirin, Arif e Seida. Sirin pergunta por que ela não desenhou o pai. Nissan diz que não sabe, que esqueceu dele. Maldosa, Sirin diz que acha que ela esqueceu o pai de propósito, igual já disse que o Arif era seu pai. Nissan diz que isso foi só uma vez e foi um engano. Doruk diz: "O Arif não é nosso pai coisa nenhuma. O nosso pai é o Sarp, tá? E a gente ama muito o nosso pai." Sirin diz: "Que bom pra vocês. Eu achei que não amavam mais o seu pai, já que a sua irmã esqueceu de desenhar ele." Nissan diz que não, que o amam. Sirin diz: "Eu entendi, querida. Não se preocupa que eu não vou contar pra ninguém, mas vocês também não podem contar pra ninguém, entenderam?" Entenderam? Nissan e Doruk balançam a cabeça, afirmando que entenderam. Sirin diz: "Ah, muito bem."